Olá pessoal, eu sou o professor Viegas e hoje eu estou aqui no laboratório de matemática para mostrar alguns sólidos geométricos, né? Aulas sobre geometria espacial, onde eu falo dos prismas e mostro alguns exemplos de cálculos. Também tenho sobre as pirâmides, né? Sobre o cone, sobre a esfera, mas nessa aula de hoje eu só quero mostrar alguns sólidos que foram feitos aqui para alguns alunos que a gente utiliza na aula para mostrar para eles, né? Então é só para dar uma noção, né? Então aqui a gente tem esse sólido aqui que é um prisma, né? Ele tem as laterais aqui que são retângulos e a base dele também é um retângulo. Então ele tem a base superior e a base inferior. Na hora de fazer o cálculo, então a gente tem que considerar duas vezes a área da base e somar com as áreas laterais. Nesse caso aqui, as áreas laterais, eu tenho dois retângulos maiores iguais, esse retângulo aqui é igual a esse outro, e tenho dois retângulos menores. Então a gente calcula a área dos retângulos, nesse caso aqui eu vou calcular a área desse retângulo aqui e vou multiplicar por 2. Vou calcular a área desse retângulo aqui e multiplicar por 2. Né? A área do retângulo é base vezes altura. Então a gente tem uma aula mais detalhada sobre prismas, onde eu mostro alguns exemplos calculados. Aqui hoje mais é só para mostrar o sólido mesmo. Né? E esse sólido aqui, então, se tu analisar bem, né, ele é semelhante a uma caixa de fósforo. Né? Ele é um prisma, é semelhante à caixa de fósforo. Então aqui também a gente pode observar, né, que a gente tem os vértices, né? Então aqui onde se encontram os vértices, que seria essa linha aqui, seria a aresta, né? Então aqui tem uma aresta, aqui tem outra aresta, né? E aqui são as faces desse meu sólido. Né? Então, aqui a gente tem esse prisma de base retangular, a gente tem esse outro prisma aqui com a base hexagonal, né? Porque ele tem seis faces laterais aqui, ó. Então se eu olhar aqui, as faces, todas elas são retângulos iguais, né? Então nesse caso aqui, na hora que eu vou calcular a área superficial desse meu prisma, né? Eu vou calcular a área de cada retângulo e vou multiplicar por 6, porque são 6 faces iguais, né? Também esse cálculo desse prisma que eu também mostro na minha videoaula, né? Que a gente, nesse caso, para calcular a área, eu tenho que dividir, fazer várias linhas aqui, né? Dividir em partes iguais e eu vou ter 6 triângulos equiláteros. Depois é só multiplicar por 6. Mas isso eu mostro mais detalhadamente em outra aula, né? Aqui eu só estou mostrando o prisma em si, né? Então aqui eu tenho esse outro prisma que ele tem a base triangular, ó. E a base então é um triângulo equilátero, né? Porque todos os lados têm o mesmo comprimento e a mesma distância, né? Então é um triângulo equilátero. Né? Então é um prisma de base triangular. Na hora que eu for calcular a área da base, né? Como ele é um prisma, ele tem a base superior e a base inferior, eu vou calcular fazendo A ao quadrado, né? Que seria essa medida que seria o A, né? Cada aresta dessas aqui vale A, e vou fazer A ao quadrado vezes raiz de 3 dividido por 4. Essa é a área do triângulo equilátero. Vou multiplicar por 2 na hora de calcular a área total da superfície, porque eu tenho a base inferior e a base superior. E aqui então eu tenho três lados, né? Quando eu for calcular a área lateral, eu vou somar esse retângulo aqui, essa superfície, mais essa outra, mais essa outra. São 3, né? São 3. Então eu calculo, na verdade, eu não preciso calcular 3 vezes a área, né? Eu vou fazer o cálculo 3 vezes. Eu vou calcular a área uma vez do retângulo e vou multiplicar por 3, porque são 3 laterais, né? Então, quando vai calcular a área total superficial desse prisma, eu faço 2 vezes a área da base, porque tem base superior e base inferior, e somo mais a área lateral, que é o total desses 3 retângulos que eu vou ter. Né? E aqui então a gente também tem o cubo, né, que também é um prisma, só que ele tem todas as faces iguais, e as faces são quadrados. Né? Então esse aqui seria o cubo. Todos esses prismas aqui foram construídos por alunos aqui da escola, né? Então a gente faz o trabalho, né? E normalmente a gente escolhe os melhores para deixar aqui no laboratório, porque infelizmente não tem espaço para todos, né? Mas a gente escolhe os melhorzinhos e deixa aqui para mostrar para os alunos do ano seguinte. Né? Esse outro prisma aqui foi construído pela minha colega, também professora de matemática, né? É bem interessante, eles fizeram de papelão, né? E aqui então
fizeram uma vedação, né? E esse prisma aqui cabe exatamente 1 litro dele, né? O volume dele é de 1 litro. Então ela fez para comprovar, vai pegar ali 1 litro, vai colocar aqui dentro e cabe certinho dentro desse prisma aqui de base triangular, né? A base também é um triângulo equilátero. Tá? Interessante que, apesar de ser de papelão, ele não vaza. Claro, acredito eu que não dá para deixar muito tempo, que acaba passando, né, no papelão. Mas um pouquinho tempo ele aguenta e não tem vazamento. Né? Então, foi um trabalho que ela fez e achei bem legal. Né? Dá para comprovar que 1 litro, pega, né, uma garrafinha às vezes, com 1 litro ali, vai colocar aqui dentro e vai caber certinho o volume. Né? Então, eu só queria mostrar então alguns sólidos geométricos, que no caso são os prismas. Né? Então, se você gostou desse vídeo, né, não deixe de curtir e de se inscrever no canal do Professor Viegas.